Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, ó Deus, por mais esta manhã preciosa que nos estás concedendo a cada um de nós. E também a mim, ó Deus, pela felicidade de pregar a tua palavra uma vez mais. Senhor, usa-nos para que o teu nome seja louvado e seja glorificado. E acima de tudo, ó Deus, o teu nome seja louvado e glorificado. E a tua igreja, Senhor, seja enriquecida com a tua palavra profética desta manhã. Ajuda-me, Pai. Preciso. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Obrigado, amados. Muito obrigado. Deus abençoe. Israel, o relógio de Deus dos últimos dias. Vá olhando para os monitores, porque temos algumas informações para dar. E seria importantíssimo que os irmãos estivessem atentos a todo o movimento da mensagem desta manhã. Nesta manhã, quero falar, podem acender as luzes, ou não sei se é normal isso. Nesta manhã quero falar de um dos maiores e mais espantosos milagres de Deus. Indiscutivelmente, quero falar de um dos maiores e dos mais espantosos milagres de Deus, mas que tem passado praticamente despercebido ao mundo inteiro e, infelizmente, também esse milagre tem passado muitas vezes despercebido à Igreja de Cristo nestes últimos dias. Portanto, eu vou falar Israel, o relógio profético de Deus. Escutem, amados, como nunca antes, hoje, Israel é uma prova da existência de Deus. Não tenha dúvidas. Hoje, a existência, o poder, a riqueza, a prosperidade da nação israelita é indiscutivelmente uma prova da existência de Deus. Hoje, Israel é uma prova verídica do amor, do poder, da fidelidade de Deus e também da sua palavra. Na realidade, Igreja do Bom Pastor, todas as profecias relacionadas à nação de Israel, todas, absolutamente todas, se têm cumprido fielmente. E podemos comprovar isso tanto na história das nações, como também, e o mais importante, pela palavra de Deus. Portanto, a existência da nação de Israel, o seu poder nos dias de hoje, só tem uma explicação e que eu considero simples. Deus é o Deus de Israel. Israel é o milagre de Deus. Deus é o guarda de Israel, como diz o salmista no Salmo 121. No século XVII, Frederico II, então rei da Prússia, queria desfazer a ideia que um dos seus conselheiros e médico tinha. Conselheiro e médico era um homem crente na existência de Deus, cria no seu filho, o Senhor Jesus Cristo, e Frederico, rei da Prússia, era um ateu. E em certa oportunidade desafiou o seu conselheiro espiritual, dizendo: o dever, e esta legenda, este pensamento ficou famoso até aos dias de hoje. Ele disse: o dever é o meu Deus supremo. Vós bem o sabeis. Dai-me vós agora uma prova da existência de Deus. Dá-me uma prova da existência do teu Deus.
seu conselheiro, que era crente, respondeu imediatamente e sem hesitar: Israel, Sua Excelência, Israel, Sua Excelência. Indiscutivelmente, Israel hoje é uma prova evidente, clara, poderosa da existência de Deus. A existência dos judeus como nação nos dias de hoje, depois de passarem milhares de anos de ódio, perseguição, de extermínio, é verdadeiramente um milagre de Deus. Eu creio desta maneira, e quem está atento à palavra do Senhor sabe que é verdade. Escutem, amados. Escutem com atenção a palavra profética de Deus nesta manhã. Quando, no início de todas as coisas, Deus chamou Abraão para que Abraão deixasse a sua terra e a sua parentela, e isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 1, mas não vamos ler. Essa terra que Deus ofereceu a Abraão, que Deus prometeu a Abraão lhe dar a ele e a toda a sua descendência, era a terra de Canaã. Canaã era a terra prometida. E imediatamente que Deus chamou esse homem, Abraão, para que ele saísse da sua terra e da sua família e fosse para uma terra que ele mesmo lhe mostraria, essa terra era a terra prometida, era Canaã. Indiscutivelmente, por isso eu sei que vou dizer isto, e não sei quem é que está aqui, indiscutivelmente, todas estas guerras que têm surgido contra Israel é para sacar o povo de Israel da terra prometida. Ainda que Canaã foi habitado por milhares de anos, talvez antes, mas o Criador de todas as coisas, o Criador de Canaã, o Criador da terra prometida, decidiu escolher um povo e introduzir e dar essa terra ao povo judeu, ao povo de Israel. E logo aí, quando Deus faz essa promessa, Deus faz também um aviso. Vamos ver Gênesis 12, 7. E aqui temos, por favor, Gênesis 12, 7. Apareceu, pois, o Senhor, aqui está, a Abraão e disse: à tua semente, Abraão, darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecer. Olha bem, apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Canaã. A terra prometida é de Israel. Logo aí, portanto, o Senhor prometeu esta terra, mas da mesma oportunidade, toma atenção, o Senhor também profetizou que devido à rebeldia do povo, eles só entrariam na terra prometida depois de passarem por um cativeiro, por um exílio de 430 anos. Deus disse: vocês vão entrar, vocês vão ter uma terra onde vai emanar leite e mel, riquíssima. Porém, devido à rebeldia que vocês irão manifestar, vocês estarão exilados num outro país que não vai conhecer, numa outra terra que não me honra. E para castigo vosso, e para que possam aprender, estarão exilados 430 anos. Será que esta profecia foi cumprida? É verdadeiramente espantoso, irmãos, ver como a palavra de Deus, e é isso que eu pretendo meter no vosso coração nesta manhã, se cumpre. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus falaram, profetizaram, tudo isso se cumpriu. Não um dia depois, não anos depois, não centenas de anos depois, mas na data precisa que foi profetizado. Foi profetizado que Israel estaria exilado 430 anos numa terra estranha. E assim foi. Israel foi exilado por 430 anos no Egito. Quantos podem dizer amém?
É verdadeiramente espantoso saber isto, amados irmãos, que o brutal cativeiro de Israel no Egito terminou exatamente no dia que fazia 430 anos de exílio, para depois entrarem na terra prometida pela mão de Josué. Isto registra a história das nações e registra também a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. Êxodo, capítulo 12. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito, na realidade eles não moraram, essa tradução não está perfeita, na realidade eles não moraram, eles estiveram cativos, miseravelmente cativos, e nós vamos ver uma imagem se não falhar. Ora, o tempo que os filhos de Israel, os judeus, moraram no Egito, estiveram exilados no Egito, foi de 430 anos. Atenção agora. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, a igreja, todos os exércitos do Senhor saíram, todo o povo do exército do Israel saíram da terra prometida. Pode pôr a imagem, por favor, pena não passar na altura. Aí está, esta é uma imagem do povo de Israel, ali, deprimido, escravizado nas terras do Egito. E como foi profetizado, veja bem, 430 milhares de anos antes da Messor, foram profetizados que eles teriam 430 anos servindo no Egito. E no dia que fazia 430 anos, Deus levanta, a história é complicada, perdão, não é complicada, mas é lindíssima. Deus mesmo, tome nota, amados, Deus mesmo, cumprindo a sua palavra, leva ao povo de Israel, veja bem, então pastor, não foi o Josué, não foi Moisés, não, foi Deus mesmo, leva ao povo de Israel, do Egito, e introduz o povo na terra prometida, comandada por Josué. Pois foi Deus que durante o dia, através de uma nuvem, e durante a noite, através de uma coluna de fogo, conduzia o povo de Israel até os introduzir na terra prometida. Amados, a palavra de Deus, a profecia, a palavra profética de Deus se cumpre. Creia. Se vivemos nos últimos dias, sim, pastor, e vamos ver na próxima semana, e hoje também, nada. E eu sou um estudioso da Bíblia Sagrada. Sempre me apaixonei pela profecia. Ainda hoje de manhã disse, mas tenho medo de me envolver, porque é bem sério. Creia-me que durante 3 semanas não tenho feito outra coisa senão estudar e orar. Amados, a palavra de Deus cumpre-se. Quer você goste, quer eu não goste, quer ninguém goste. E outra coisa, quer nós queiramos, quer não, Israel é o povo de Deus. Israel, quer você goste ou você não goste, Israel é o guarda. Perdão, Deus é o guarda de Israel. Não sei porquê. Desculpa o que eu vou dizer, não sei se vou ter problemas mais tarde. Eu não vejo nada especial em Israel. Pelo contrário, mataram o meu Senhor. Pelo contrário, os judeus religiosos cuspiram no meu Senhor, açoitaram o meu Senhor, crucificaram o meu Senhor, mataram-no. Eu não sei. Mas uma coisa sei. Deus tinha separado, escolhido o povo de Israel, no meio de todas as nações, para ser o seu povo. Deus ama Israel. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. O exílio no Egito foi o primeiro e terrível exílio do povo de Israel. Deus salva, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. E, como eu disse há momentos, e Deus leva, Deus introduz o seu povo para possuir a terra prometida. Ou seja, Deus, amados, cumpre com a sua profecia.
Isto prova, uma vez mais, que Deus é o guarda de Israel. Porém, amados, o povo judeu, até hoje, eu vou ter problema. Israel foi sempre infiel. Sempre foram maus. Sempre foram... Tudo isto porque lhe foi prometido ao Messias. E eles julgavam que o seu Messias era um Hércules, um Superman que entrava e desbaratava todo mundo. E apareceu um jumentinho, um Messias, num burrinho, nem cavalo era, num burrinho. Desde aí, pirou. Os judeus não aceitaram, nem aceitam, a grande parte, a maioria, não aceitam Jesus a entrar em Jerusalém montado num burrinho. Estranho este povo, mas uma coisa séria, é o povo de Deus. É o povo que Deus ama. Então, como eu estava dizendo, Israel foi sempre rebelde e infiel. Deus tinha profetizado grandes bênçãos na terra prometida, atenção. Deus tinha prometido que iria dar grandes bênçãos na terra prometida. Porém, Deus tinha também colocado condições específicas ao seu povo. Por isso Deus fez uma aliança com o seu povo. Por isso Deus fez uma aliança com Israel. Israel, o seu povo, que foi separado por ele, também só devia servir a ele. Israel podia permanecer sempre fiel a ele. Israel não poderia quebrar a sua aliança que tinha feito com o seu Deus. Se quebrasse essa aliança, o povo passaria novamente por grandes perseguições e um novo e terrível exílio iria acontecer. E foi isto exatamente que aconteceu. Israel foi deportado para a Babilônia num exílio, num cativeiro que iria durar precisamente 70 anos. Nesta oportunidade, Deus usou o profeta Jeremias para profetizar o castigo do Senhor pela sua rebeldia, pela rebeldia do seu povo, por terem quebrado a sua aliança. Veja Jeremias 25:10. E farei cessar, não, e farei cessar dentre eles, entre os judeus, o voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das vozes e a luz do candeeiro. E toda esta terra, tome nota, Deus precisando, usando Jeremias, falando sobre o que iria acontecer uma vez mais na terra de Israel. E toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E estas nações, portanto, Israel se virá ao rei da Babilônia, tome nota, por 70 anos. 70 anos. Uma vez mais, Israel, o seu povo, pela sua rebeldia, pela sua obstinação, é levado cativo, desta vez para a Babilônia. Nesta oportunidade, Deus usou o profeta Jeremias para dizer isto. Foi exatamente na primavera do ano 606 a.C. que Jeremias profetizou o castigo do Senhor por ser rebelde. Veja bem, o exército babilônico, comandado por Nabucodonosor II, invadiu Israel, destruindo tudo e levando presos para a Babilônia o melhor que Israel tinha. Nessa oportunidade, tudo foi levado para a Babilônia. Só ficaram em Israel as crianças, os velhos, inválidos e algumas mulheres. O melhor de Israel, inclusive os 3 grandes judeus, como Davi e todos os outros, foram também deportados e presos para a Babilônia. Foi nesta altura que Davi, enganei-me, Daniel foi deportado para a Babilônia. Veja bem, porém, uma vez mais, Deus, na sua infinita graça, e mais uma vez, Deus usa o profeta Jeremias para, veja bem o que vai acontecer, para profetizar o seguinte. Veja,
Jeremias 29, 10. Venha comigo, vamos ver os dois, os todos, perdão. Vamos ver Jeremias 29, 10. Porque assim, eu gosto deste parênteses, porque assim diz o Senhor. Amados, profeta de Deus é o homem ou a mulher que anuncia a palavra de Deus. Quer gostem, quer não gostem. Anuncia, nem que para isso esteja sujeito a que lhe cortem a cabeça, como foi o caso do profeta João Batista. Porque assim diz o Senhor, certamente que passado 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei. Eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Veja a palavra profética, a promessa de Deus, a profecia de Deus. Porque assim diz o Senhor, não Jeremias, não qualquer, não Ezequiel, não Amós, não Esdras, mas assim diz o Senhor, assim digo eu. Certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu, diz o Senhor, eu vos visitarei e cumprirei, sempre Deus cumpre, amados, sempre Deus cumpre, amados, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer, aleluia, tornando-vos a trazer a este lugar. Quantos podem dizer amém? Agora, será que esta profecia se cumpriu também na vida do povo de Israel? Amados, tanto a história secular, a história universal, como a Bíblia Sagrada confirmam que o cativeiro de Israel, nas terras da Babilônia, terminou exatamente 70 anos mais tarde, na primavera do ano 536 a.C., quando Deus usou Ciro, o rei da Pérsia, para libertar os judeus. Veja bem, 70 anos precisamente, quando Deus usa Ciro, o rei da Pérsia da atualidade, para libertar os judeus e livremente, toma atenção, e livremente os judeus regressarem à sua terra, reconstruírem a sua nação, reconstruírem o templo, que era o mais impressionante, o mais importante de cada judeu, de todos os judeus, era sem dúvida o seu querido e apaixonante templo. Até hoje, isso é outro assunto talvez para a semana, até hoje o templo de Jerusalém é a menina dos olhos. E é por causa desse templo que está lá, e que vai ser dos judeus, que agora está metade, é por causa desse templo que Deus mandou construir há muitos anos. Todas as guerras que você tem visto ali na Palestina. Então eles Ciro deu ordens, libertou o povo do cativeiro da Babilônia, eles foram, reconstruíram a sua terra, a sua nação, portanto Israel, Canaã, e finalmente reconstruíram também o templo que estava totalmente em ruínas. Vamos a Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, a Bíblia, amados, leem a Bíblia, estudem a Bíblia, é impressionante. No primeiro ano de Ciro, portanto, no primeiro ano em que Ciro se tornou rei da Pérsia, para que se cumprisse. Então, Ciro não era um homem crente em Deus, Ciro não tem nada com Deus. Nem a Babilônia tinha nada a ver com Deus. Mas Deus usa, para que a sua palavra se cumpra, usa qualquer coisa, até um burro. Até um burro. Deus pode usar, e usou. No primeiro ano que Ciro estava sentado no trono da Babilônia, que era rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, Deus nunca deixa ficar mal os seus servos. Deus nunca deixa ficar mal os seus servos. Para que se cumprisse a palavra que o Senhor tinha proferido pela boca do profeta Jeremias,
despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é o que está em Judá. Quantos podem dizer amém? Deus usa qualquer coisa para que os seus servos, a palavra que Deus usou, a palavra que Deus mandou falar, a palavra que Deus mandou profetizar, se cumpra. Quantos podem dizer amém? Deus mais uma vez se cumpria com a sua palavra. Mais uma vez a palavra se cumpre, a profecia se cumpre. Ao fim de 70 anos, Israel voltava novamente à sua terra. Eu penso que quando ao chegar o arrebatamento, que eu creio que vai acontecer em qualquer momento, vai haver irmãos que estão a desconversar, estão a andar para um lado e para o outro. Jesus leva a igreja e alguns ficam ainda a olhar aí. O que é que está a passar por aí? Amados, estejam com atenção à palavra de Deus, não se levante, gente. Estejam quietos. Ouçam a palavra de Deus com ouvidos de ouvir. Ao fim de 70 anos, exatamente como Deus tinha profetizado, termina o exílio de Israel nas terras do exílio. Veja bem, Jeremias, como tinha profetizado Jeremias. Isto só prova o que, irmãos, igreja, quer se goste ou não, Israel é a prova da existência de Deus. Eu sei que algumas irmãs não gostam das suas patroas, porque elas nem sequer permitem que elas abram um frigorífico e comam uma banana ou uma maçã, porque são judias. As judias não dão nada a ninguém, gente. Não dá. Agora, será que são todos os judeus assim, agarrados? Vou dizer o seguinte, não sei. É para brincar, só para distrair. Aquilo. Nem todos os judeus são assim. Vou-lhe contar uma história rápida. Eu sei que não vou ter tempo, portanto, precisava terminar hoje, não posso. Andava a orar por anos, por meses e anos, por um novo lugar, quando estávamos na igreja da Scareva. Deus me arranja um lugar grande, belo, onde eu possa ter o meu povo. Não é meu, é Deus, Senhor. E andei a orar. Orei, nada vinha. Até que um dia, um senhor, que era meu amigo, disse que era agente. Como é que você sabe a história? Porque essa semana eu falei com ele e ele perguntou se eu já estava aqui. My God! É mesmo. Chamo ele, o senhor que trabalha no real estate, Pastor António. O senhor disse-me há muito tempo, quando eu encontrasse um lugar bonito, eu encontrei um lugar bonito rapidamente. Venho aqui a este lugar. Quem era dono disto? Judeus. Eu disse, já estou. Agora, negociar com esta gente, como é que vai ser? Como é que eu vou negociar com esta gente que não dá nada a ninguém? Nem um sanduíche de tuna fish dão às meninas que trabalham na minha igreja? Eu sei. Como é que eu digo? Gente, não são todos judeus iguais. Veja, Jesus é judeu. E é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E sabe uma coisa? Essa gente me adorou. Não estou a brincar, mas pessoas sabem que é verdade. Me adoraram. E nos entregaram na igreja por um tempo, este edifício todo, por um preço fantástico. Deus é Deus de Israel, mas Deus também é Deus da igreja acima de tudo. E nós somos a igreja do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém mesmo? Dá para subir, dá para correr um pouquinho. Aleluia. Portanto, 70 anos exatamente, a profecia, se cumpre. Agora, todos estes sofrimentos, todos os exílios do povo de Israel, sempre foi fruto, tome nota, da sua rebeldia. Indiscutivelmente, Israel era obstinado. Eu me estou lembrando de uma história, uma vez, que Moisés viu-se aflito com o povo de Israel. Moisés estava a pregar e eles começaram a mandar para aí
E Israel, Moisés fugiu de pé do povo e foi orar a um canto. Senhor, essa gente daqui a pouco me apedreja, me estou a apedrejar. Foi um povo difícil, mas era realmente o povo da promessa. Eu digo isto, nem eu sei porque é que estou falando, e a minha esposa sabe, não quer falar muito, que eu não sou dos mais simpáticos pelo povo de Israel. Mas uma coisa é certa, simpatize eu ou não, Deus ama este povo. Israel, tome nota, até os dias de hoje tem confundido o povo, a nação. Israel tem confundido o mundo inteiro. Como Deus amava e todavia ama este povo, Deus novamente usa o profeta Jeremias para entregar, e aqui sim, para entregar a Israel uma nova profecia, porém uma profecia dramática. Uma profecia que revelava o desapontamento e a mágoa, a tristeza no coração de Deus. Venham comigo daí e vamos ler todos Jeremias 2, 5 e 7 e depois Jeremias 2, 19 a 21. Venham comigo a Jeremias, primeiramente, 2, 5 e 7. Esta é uma profecia tremenda. Assim diz o Senhor, a minha tradução eu gosto mais da minha tradução. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que justiça! Deus chateado, Deus triste, Deus com o coração partido. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim os vossos pais, para se afastarem de mim, para me abandonarem, para me deixarem, indo após a vaidade dos ídolos, como a minha tradução diz, e tornando-se levianos, tontos, paranoicos. O que é que os vossos pais acharam em mim? E eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos enviou através do deserto, por uma terra de sarnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava nem morava. Agora o resto. E eu vos introduzi numa terra fértil, toma nota, para comeres o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, quando vós, judeus, quando vós, israelitas, entraste nessa terra prometida, quando vocês entraram para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma vergonha, fizestes uma abominação. 21. 19, portanto, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que má e amarga coisa é teres deixado o Senhor teu Deus e não haver em ti o temor de ti, de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Já há muito quebraste o teu jugo, já há muito quebraste o teu jugo e rompeste as tuas ataduras e disseste, não servirei, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore frondosa deitaste fazendo prostituta. 21. Todavia eu mesmo, isto é impressionante, amado, todavia, diz Deus, eu mesmo te plantei, apesar de tudo que tu fizeste. Quando ali fala em prostituta, vamos ser claros, está-se a referir à idolatria, não está a referir só, está-se a referir à idolatria. Eles debaixo de qualquer árvore faziam um deus de madeira, de pedra, e adoravam um deus qualquer. Quando Deus tinha dito que não podiam servir mais de um outro deus, senão a mim. Todavia eu mesmo te plantei. Deus está surpreendido, Deus está, como é que é possível a vossa dureza de coração, obstinados sois vós? Como é possível? Todavia eu mesmo te plantei com uma vida de primeira, uma vida de melhor qualidade, excelente, uma semente inteiramente fiel, uma semente pura, composto de tornar-se para mim uma planta desidrada, de vida estranha. Vejam com mágoa, Deus estava falando ao seu povo. Veja bem, esta foi a parte negativa. No entanto, e apesar de tudo, apesar da rebeldia,
Deus dá, como eu disse anteriormente, uma nova revelação profética que olhava muito mais para a frente no tempo. Uma profecia espantosa que olhava muito mais além do tempo, anunciando quanto tempo haveria de passar até que finalmente, tome nota, até que finalmente todo Israel voltasse à sua terra e definitivamente se estabelecesse como uma verdadeira nação livre, independente, rica e poderosa. Desta vez o Senhor vai mais longe e ainda é mais misericordioso com o seu povo, apesar de todas as coisas. Deus anuncia o maior e a melhor promessa ao seu povo. Deus anuncia, Deus promete um Salvador, um Messias, o Messias tão desejado, é-lhes prometido. Apesar de toda a rebeldia, Deus promete um Salvador. Nesta profecia, Deus falava da vinda e também, já vamos ver a profecia, não se preocupe. Nesta profecia, Deus falava da vinda e também da morte do Messias, exatamente 490 anos depois do retorno de Israel à sua terra. Deus falava nesta profecia que vamos ver em Daniel daqui a pouquinho. Deus falava da vinda, mas também da morte do Salvador, neste caso Jesus Cristo, 490 anos depois do retorno de Israel à sua terra. E um pouco mais tarde, a destruição de Jerusalém, do templo e, finalmente, a grande dispersão, o grande exílio pelos 4 cantos do mundo do povo de Israel, das quais eu ainda sou testemunho. Depois falamos disso. Houve, igreja, o profeta Daniel, centenas de anos antes, profetizou exatamente este terrível acontecimento. Venha comigo e você vai ver uma das profecias mais discutidas até o dia de hoje da Bíblia Sagrada, que é Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 26. Daniel 9, 24 e 26. 70 semanas estão decretadas. Então, não, eu quero explicar aqui. Não são 70 semanas, é o que está escrito, e é o que está escrito, mas refere-se a 70 semanas de anos. Eu explico já a conta. São 70 semanas de anos. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Isto me fala do calendário hebraico da época. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Atenção, leia com atenção. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Aqui já está-se a referir a Jesus Cristo, o Messias. Sabe, ó povo, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas com graça, com praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado um ungido. Irmãos, estou com pena que os irmãos sei que não. Mas é impressionante como isto aconteceu. Repare, isto foi profetizado centenas e centenas de anos antes. Veja bem, e depois de 62 semanas será cortado um ungido. Está a falar da morte, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Repito, isto foi profetizado centenas, já vou dizer quando foi, centenas e centenas de anos. Será cortado um ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Está-se a referir a Tito, isto é outro assunto. Irá destruirá a cidade e o santuário e o templo. E o seu fim será como uma inundação e até ao fim. Então nota,
E veja bem, isto foi no tempo de Daniel. E até ao fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Tremenda profecia, gente, que eu levou-me dias a olhar para ela. Profecia extraordinária. Explicando um pouco as 70 semanas. Quando falamos aí de 70 semanas, as 70 semanas de Daniel são semanas de anos e não de dias. Ou seja, 70 semanas de anos vezes 7, soma, multiplicado, por 7, é igual a 490 anos literais, como está no versículo 24. Agora, será que esta profecia também se cumpriu? Veja, finalmente, na plenitude dos tempos, como o apóstolo São Paulo dizia lá no Gálatas, já no Novo Testamento, finalmente, no plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o Messias prometido, surge, aparece, e surge exatamente com uma sentença de morte, como profetizou também Isaías 53, versículos 3, 7. Veja esta profecia de Isaías 53, 7. 700 anos antes que Jesus Cristo fosse à cruz do Calvário e que sofresse toda aquela vergonha que passou, todos os tormentos, 700 anos. Eu creio na Bíblia Sagrada, amados. 700 anos antes que acontecesse o que aconteceu com Cristo, o meu Senhor, foi profetizado. Deus usou um homem para descrever todos os acontecimentos do Calvário. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado os sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Diz 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A falar de Jesus, gente. Não há hipótese. Eu não sei como é que os judeus não entendem a palavra de Deus. Eu não entendo como é que os judeus até hoje não entendem a palavra profética de Deus. Eu não entendo que eles não entendem Isaías 53. Verdadeiramente ele, o Messias, o Filho da Maria e do carpinteiro José, o Filho de Deus Altíssimo, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as tuas e minhas dores, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido, esmiuçado, esmigalhado. Mas ele foi ferido, não porque ele fosse um bandido, mas foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Eu não sei como é que a gente não pode, que não consegue amar Jesus. Esmagado por nossas iniquidades, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Quem sabe que são ovelhas? Amélia, não falas, que já sei que tu sabes muito bem que são ovelhas. Eu já estive em tua casa e vi ovelhas. Vou falar sério. Amados, a ovelha sem pastor é um desastre. Ovelha sem pastor não sobrevive. Ovelha sem pastor não sabe comer. Ovelha sem pastor não sabe beber. Ovelha sem pastor não sabe andar. Ovelha sem pastor não pode viver. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas, aleluia, oh, gente, ame Jesus, diz. Mas o Senhor fez cair sobre ele o lixo de todos nós. Ele foi oprimido
e afligido, mas não abriu a sua boca. Você depois for lá a João, vai encontrar que isto não fazia parte da mensagem, o rei Herodes, o outro, Pilatos, tentando ali que ele falasse, ele, tu dizes, então tu és o rei de Israel, tu dizes, cumprir a palavra. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como uma ovelha que é muda perante os seus pescadores, assim ele não abriu a sua boca. Quantos podem dizer amém? Amém. Mais de 70 anos, 700 anos antes do nascimento de Jesus, cumpria-se. Antes, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, esta profecia foi dita. Agora vamos entrar em algo espantoso. Veja, em certa oportunidade, quando Jesus caminhava já para a morte, em certa oportunidade, passados 700 anos, Jesus não tinha surgido. Passados 700 anos, ama a Bíblia, creia na palavra de Deus. Por que você não é crente? Vou falar sério, gente. Você crê em qualquer droga, em qualquer porcaria que aparece por aí nas telenovelas e não crê na palavra de Deus. Como é que eu posso crer nisto? Estou-me a referir ao mundo, estou a referir a vós. Está aqui, leia aí, dobre o seu joelho e leia, busca a palavra. O Espírito do Senhor, se você não vai entender, eu não sou nenhum intelectual, sou um burro qualquer. No entanto, Deus, o Espírito do Senhor, me usa e me leva a entender os mistérios da palavra de Deus. Em certa oportunidade, Jesus agora, a caminho de Jerusalém, já a caminho da sua morte, quando já estava quando já estava próximo da chegada à entrada de Jerusalém, Jesus parou. Talvez num ponto mais elevado, como eu estou, olhou a cidade. E ao olhar a cidade, ficou espantado. E diz a Bíblia Sagrada, Jesus, ao contemplar a cidade de Jerusalém, ao contemplar mais à esquerda o templo de Jerusalém, Jesus simplesmente chorou. Jesus simplesmente chorou. Jesus não se conteve e entrou em pranto. Chorou porque para todos os lados que olhava, encontrava motivos para chorar. Quando Jesus olhava para trás, Jesus via o quanto Israel, os judeus, tinham ignorado o tempo da sua visitação, ignorando por centenas de anos todas as profecias feitas a respeito da sua vinda. Por isso, quando Jesus olhava para trás, chorou. Jesus chorou quando olhou para dentro da cidade. Quando Jesus olhou para dentro da cidade, chorou por ver a hipocrisia e a cegueira espiritual do povo de Israel. Por isso, e só por isso, Jesus chorou. Jesus chorou ao olhar ao seu redor. Jesus chorou porque viu o templo. Chorou porque viu o templo, a casa do Pai, feita, transformada num covil de ladrões e salteadores. Por isso, Jesus chorou. Jesus chorou ainda quando olhava para a frente. E isto é impressionante. Quando Jesus olhava para a frente no templo, quando Jesus olhando para Jerusalém e o templo, e ele olhava agora no templo para a frente, no templo que estava para vir, Jesus chorou, porque viu o terrível julgamento que estava prestes a cair sobre a cidade santa e sobre o seu templo. Por isso, Jesus chorou. E é precisamente
neste momento, que Jesus faz uma profecia que ainda hoje estremece o meu coração. Ainda hoje, quando eu leio esta profecia de Jesus, chorando sobre Jerusalém, abre os seus lábios e dá uma profecia que machuca. Veja Lucas 19, 41, 44. Venha daí e leia comigo. Faça à vontade, tenha à vontade. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Atenção, amados. Dizendo, chorou, profetizou sobre Jerusalém, dizendo: se tu conhecesses ao menos neste dia o que te podia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão, amados, isto é incrível, isto se cumpriu. Porque dias virão sobre ti, ó Israel, em que os teus inimigos te cercarão por todos os lados, de trincheiras, para mais alto um pouco, não te preocupes, e te sitiarão, amados, 100%. Eu tenho livros sobre os judeus, por isso posso falar, e sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Já vamos chegar lá, com muita pressa. É impressionante como estas palavras que Jesus diz, elas se cumprem, mas absolutamente. Josefo, eu não sei se alguns irmãos, eu creio que alguns irmãos são também. Josefo foi um dos maiores historiadores do povo de Israel e foi um contemporâneo de Jesus Cristo. Josefo, o historiador Josefo, do qual eu tenho livros, ele foi um contemporâneo de Jesus Cristo. Ele narra exatamente o que aconteceu. Isto que Jesus está a passar, ele narra exatamente, detalhe por detalhe, como os judeus morreram, como a cidade foi sitiada, a morte, a fome que ali passaram. Mulheres tiveram que comer os seus filhos. As mulheres judias comiam os seus filhos porque a cidade esteve sitiada por muitas semanas, muito tempo, e não havia nada a comer. Mas voltam, porque diz virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, amados, eu me arrepio, e te derribarão. Derribar é botar abaixo, está em cima, destruirão, e derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão, olha aqui, isto me arrepia, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação, da minha visitação. Amados, esta profecia veio a cumprir-se. Eu vou ter que alongar-me, porque eu quero terminá-la. Veio-se a cumprir perfeitamente. Isto que está aqui e que estremece a minha alma, Jesus Cristo, o Messias prometido lá em Daniel, já tinha profetizado também. Vamos ver, venha daí, vá, salta aí, venha ver comigo. Lucas 13, 34 e 35. Lucas 13, 34 e 35. Ai, lá estou a pensar quando eu tinha 40 anos, eu só pregava isto. 40 e 45 anos, gostava de pregar profecia. Lembra, Amélia? Lembra? Jerusalém, chorando Jesus sobre Jerusalém, olhando a cidade amada até hoje. A menina linda dos judeus é Jerusalém, a capital, a cidade santa. A Bíblia só fala muita vez. Nós também temos à nossa espera, amados. Eu creio dessa maneira. Eu quero. Se você crê ou não, eu creio. E um dia irei ver a Jerusalém celestial. Diz a Bíblia que as suas ruas são de ouro, pedras preciosas. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Eu aguardo a nova Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Veja Jesus a chorar por todos aqueles acontecimentos que ele viu na eternidade. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes, povo, quantas vezes, ó Israel, quantas vezes eu quis juntar os teus filhinhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Tremenda. E agora o 15. Eis aí, abandonada vós,
abandonada vos é a vossa casa, e eu vos digo, uau, sabe, mas eu pensei que Jesus que era assim meio tinha os seus momentos de ternura com as crianças e até com as mulheres e com os homens. Mas quando ele falava, eu aprendi um pouco com ele, um pouquinho só. Eis, e eu vos digo, que não vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pode dizer amém. Amados, não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus Cristo nas duas profecias. Não ficará sobre pedra, pedra sobre pedra, sobre ti. Será que esta profecia se cumpriu? Será que tudo isto que Jesus fala aí se cumpriu? Mais uma vez a profecia se cumpre. Poucos anos depois da morte de Jesus, amados, me alegro. Poucos anos depois da morte de Jesus, e agora já no ano 70 da nossa era, tente-me entender, poucos tempo depois da morte de Jesus Cristo, e já na era da nossa era, no ano 70, ou seja, 490 anos depois da profecia de Daniel, Jerusalém foi invadido. Tito, o general Tito, invade Jerusalém, invade Israel, destruindo totalmente a cidade de Jerusalém e o templo, não ficando pedra sobre pedra, como tinha exatamente profetizado o Senhor Jesus Cristo. Toma atenção. A destruição foi de tal magnitude que 97 mil judeus foram presos, mais de 1 milhão morreram durante o tempo em que a cidade esteve sitiada, e os restantes que ficaram vivos fugiram e se espalharam pelos 4 cantos da terra até bem há poucos anos. Parecia o fim completo de Israel. Parecia a aniquilação absoluta do povo judeu. Porém, Deus tinha usado uma vez mais o profeta Isaías. Isto centenas de anos antes que acontecesse, para dizer, venha comigo. Isaías 11, 11 e 12. Parecia impossível para mim. Está difícil. Centenas e centenas de anos. Então, foi profetizada a destruição de Jerusalém, o aparecimento do Messias, a sua morte e a destruição total da cidade e do templo. Mas Deus tinha profetizado também que, embora parecesse o fim da nação de Israel, não seria assim, porque eles eram a menina dos olhos de Deus. Israel é e é a menina dos olhos de Deus. Então Deus, apesar de não haver esperança, aparentemente, humanamente falando, não haver esperança mais para o povo de Israel para se poder unificar como nação, Deus usou Isaías centenas de anos antes para dizer isto, naquele dia. Então, nota, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, do Pacto, da Etiópia, de Leão, de Sinar, de Amate e das ilhas de mar. Levantará um pendão entre as nações. Está a profetizar o que havia de acontecer já há poucos anos atrás, já no meu tempo. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos da congregará desde os 4 confins da terra. Mas pode dizer amém? Escutem, amados,
durante mais de 2.700 anos, olhe bem, vou tentar explicar melhor. Durante mais de 2.700 anos, os judeus andaram errantes por toda a terra como verdadeiros vagabundos, por todo o mundo. Chegaram ao Brasil, à Argentina, a Portugal, à Espanha, por todo o mundo. Em todo o mundo havia judeus, na Polónia, na Rússia, na Sibéria, em todo o mundo. Fugiram naquela época, no ano 70, fugiram e encheram o mundo por aí fora. Mas Deus tinha profetizado que eles viriam novamente para possuírem definitivamente a sua terra. Veja comigo agora, veja bem. Mas durante 2.700 anos, os judeus andaram por terra errantes, por toda a terra, como vagabundos por todo o mundo. Parecia, como eu disse há momentos, simplesmente impossível que esta profecia se cumprisse. 2.700 anos, reis, príncipes, homens violentos, odiosos, sanguinários como Hitler e tantos outros, tentaram apagar da terra a nação de Israel. Tentaram arriscar da terra o povo judeu. Mais uma vez. Mas Deus é o guarda de Israel. E se Deus é por Israel, quem será contra Israel? Escutem, amados, isto é impressionante e eu vou conseguir terminar. Escutem, amados, apenas 2 anos depois do Holocausto, tenho que parar aqui provavelmente, porque os irmãos sabem o que eu estou a falar quando falo do Holocausto? Sabe? Então eu vou explicar, eu sei que alguns sabem. O Holocausto é o nome que foi dado a um massacre brutal de judeus, mandado executar pelo partido nazista, que era na época comandado a figura principal, um homem diabólico chamado Hitler. Uau, o povo está, não sabe. Pois é, só o Hitler mandou matar 6 judeus. 6 milhões. Só a conta de Hitler foram mais de 6 milhões de judeus que ele mandou matar. O judeu era perseguido em toda a parte. No meu país, eu posso ver isto, e não tenho medo que os meus irmãos portugueses fiquem bravos comigo, foi o maior tempo da prosperidade em Portugal, foi no tempo em que os judeus estiveram em Portugal exilados. Havia riqueza, porque eles todos tocavam como é que se diz? Os bispos, os negócios. Movimentaram o negócio em Portugal. País pequenino, país enriqueceu. Porém, um homem chamado Marquês de Pombal, quem sabe, que os portugueses que ouviram já dele, não gostavam dos judeus. Mandaram os judeus, roubaram tudo o que eles tinham, puseram. Isso aconteceu em quase todas as partes do mundo. Eram expulsos, escorraçados, como cães vadios, tinham que andar com os ciganos. Quem é que sabe o que são ciganos? Tinham que andar com a carroça de um lado para o outro. Parecia que era impossível que esta gente, mais uma vez, pudesse. Porque não tinham bandeira, não tinham hino nacional, não tinham presidente, não tinham terra, não tinham nada, mas tinham Deus. E eles esqueceram de Deus. Mas Deus nunca, absolutamente nunca, se esqueceu deles. É muito parecido consigo, ouviu? É muito parecido consigo. Você se esquece de Deus muitas das vezes. Mas Deus não se esquece de você pela sua graça, pela sua infinita graça e misericórdia. Amados, quando você lê Isaías 53, você devia, e eu também, chorar de gratidão, por aquilo que Ele fez por cada um de nós, gente. Igreja moderna, igreja contemporânea, só dinheiro, só pau e dinheiro. Amados, ame o Senhor. Ame o Senhor. Ele é a verdade. Ele disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai pela mãe, ou pela minha mãe, ou pelo meu irmão, é por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim e acabou. Israel não tinha nada. Não tinha nação, não tinha bandeira, não tinha hino, não tinha nada. Mas Deus tinha profetizado.
eu vos vou meter novamente. Apesar de andarem metidos, fugidos pelos quatro confins da terra, eu vos vou fazer novamente entrar na terra prometida. E agora escute, eu nasci em 1942. E em 1948, aqui no edifício das Nações Unidas, por favor, está, no edifício das Nações Unidas, no dia 14 de maio de 1948, é criado um novo Estado, a nova nação de Israel, um povo livre, um povo independente, um povo rico e poderoso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Num dia, os amados, num dia, sem guerra, sem tiros, Deus faz renascer uma nação. Amados, isto é um verdadeiro milagre de Deus. Isto é um verdadeiro milagre de Deus. Mas até isto já estava profetizado claramente pela boca do profeta Isaías. Veja, até isto, que num dia, veja, amados, até isto que aconteceu no dia 14 de maio de 1940, num dia, sem tiros, sem metralhadoras, sem canhões, sem aviação, num dia, Deus levanta, Deus reergue uma nação. Até isso, Deus tinha profetizado sempre para que o povo fosse de esperança em esperança. Quando hoje estou falando da profecia e da vida do Senhor, dos sinais, é-vos preparando, dando esperança, Jesus vai voltar. Mais um pouquinho, igreja, mais um pouquinho, irmã, segura aí, não desvies, segura, não largues. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. No único dia, como eu disse, sem tiros, sem guerra, mas até isto tinha sido profetizado em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Diz o profeta Isaías, inspirado por Deus. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia-se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, veja bem isto, mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz os seus filhos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dê uma salva de palmas para Deus. Aleluia! E já deu à luz os seus filhos. O retorno de Israel à sua terra em 1948. E fazer desta terra uma nação livre, independente e poderosa. É o maior sinal dos últimos tempos. O retorno de Israel à sua terra, como nação livre, independente e poderosa, é o maior sinal dos fins do tempo. Amados, quando estou a falar de Israel, estou a falar de uma porção de terra assim. Porquê? Eu sou do tempo. Em 1967, estava eu em Portugal, uma guerra, estourou a guerra na Palestina. Todos os países árabes, tome nota, amados, isto é arrepiante, todos os países árabes tentaram engolir Israel. À frente estava o Egito, que era 7 ou 8 vezes maior que Israel. Estava o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, um montão, toda uma liga, todos os países árabes se uniram para destruir Israel, para avançar e tirar mais uma vez Israel do mal. Em 6 dias, a guerra famosa, a guerra dos que eu acompanhei, já era homem, já era militar, tinha sido militar, portanto eu estava seguindo aquilo. Como é que pode ser? Israel em 6 dias aniquilou tudo e ainda conquistou terreno. Só Deus. Eu li, não dá para falar agora, não vou ter tempo. Quando Israel entrava na terra dos egípcios e via os canhões, os aviões não tiveram nem tempo de levantar voo. Os aviões, os caças F-15 do Egito, nem sequer tiveram tempo de levantar. Caíram. Israel
destruiu tudo. E quando o povo entrou, viu tanto material, prendiam, os israelitas prenderam os egípcios e perguntaram: não é que estou a falar a verdade, irmãos. Você pode entrar se você gosta de história, leia. Não, nós vimos uma mão poderosa, branca, enorme, e fugimos. Vocês não estão só, como na antiguidade, você me entende? Vocês não estão sós, não. Quem é que pode combater convosco? Ninguém. Fugiu todo. Desbarataram em 6 dias Israel. E hoje estou a falar de um pequeno terreno assim, que é a terceira potência mundial do mundo. Israel, não penso que eu gosto muito de Israel, mas estou a dizer a verdade. Israel é a terceira potência do mundo. Mas em todas as áreas. Sabe, Israel é só pedras e areia. Mas há uma profecia bíblica que eu irei pregar na próxima semana, que diz que Deus iria transformar Israel uma vez mais num Éden. Isso é absurdo. Como fazer de Israel um jardim? Hoje, Israel é a terceira maior nação em exportação de flores e laranjas. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Pois é, mas eu vou terminar. Podem ir embora quem quiser, mas eu vou terminar. Essa é a ordem e a direção que eu tenho do meu Senhor, meu Deus. Vou terminar. Eu acho que se as batatas arrefecerem não tem problema nenhum. Se o bacalhau arrefecer, se vai comer bacalhau, tenha cuidado com as azeitonas. Ok? Eu arranquei um dente na quinta-feira de emergência, tive que ir um especialista, porque estava a comer azeitonas portuguesas ainda por cima. Está a ver? E pensava que tinha lançado o caroço fora, não tinha, o caroço estava lá. Para, tio, gente, tenho sofrido, estou aqui só pela graça de Deus. O pastor viu que eu estava a tomar um comprimido antes de vir para aqui. Agora já. Escuta nada. Israel, ele viu o comprimido, olhou para mim. Eu não há tanta dor aqui. E elas estão cá, mas é maior a graça que Deus, é maior o amor que eu tenho por Deus e pela sua palavra, que todas as coisas estão lá. E Israel, agora me lembrei de um pregador que faz assim. O retorno de Deus, o retorno de Israel, quer terminar. Isto é uma beleza, esta criança. O retorno de Israel à sua terra, como nação livre, independente e poderosa, repito, é o maior sinal do tempo. Os que foram embora não viram o mais importante que vais ver agora. É agora, quer ver? Agora, amados, escutem com muita atenção as palavras de Jesus Cristo. Vejam, e ponham a imagem também. Ponham a imagem. O que é que está ali? O que é que Jesus está ali? Bem, uma figura, claro. Esta é a figura, uma imagem de Jesus Cristo. Quando creem que, não é, isto é apenas um desenho. Quando ele profetizou o que você vai ouvir, é pena não se poder ver, por isso eu queria ali aquilo, mas agora tem que se tirar. É pena, mas temos que entrar no versículo bíblico, que o movimento tem vai na igreja. O versículo bíblico está em Mateus 24, 32 e 33. Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, disse Jesus, aprendei, pois, da figueira e a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna macio, se torna tenro, e as folhas brotarem, sabeis que está próximo o verão. Continua. 33. Igualmente, quando vis todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Quantos podem dizer amém? Amém? Queridos, por estas palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo, vemos com toda a claridade, já estamos em pleno verão profético. Pois hoje todos nós podemos testemunhar das folhas de figueira que a Israel brotar com grande força e poder. Israel, um dos símbolos de Israel, além da romã, do candelabro e de outros símbolos que não vou ter tempo para falar, um dos símbolos de Israel é a figueira. Jesus disse, passa lá novamente, por favor, quando virdes, novamente o versículo, aprendei, pois, da figueira
é sobre quando os seus ramos se tornarem, quando os seus ramos se tornem tenros e brotar folhas, sabei que está próximo o verão. Tome nota, no dia 14 de maio de 1948, foi o rebentar, foi o estourar da figueira de Israel. Hoje a figueira de Israel, hoje Israel é uma nação frondosa, enorme, no sentido de poder. É uma figueira enorme, com figos extraordinariamente bons, ricos, saborosos. Jesus disse, quando a figueira se tornar macia e os seus ramos brotarem, está próximo o verão, e eu quero terminar com isso, amados, está próximo o verão profético. Hoje todos nós podemos testemunhar as folhas da figueira. Como eu disse, Israel, portanto, com grande força e poder. O retorno de Israel à sua terra é o novo, tome nota, o retorno de Israel à sua terra em 48 é o novo ligar do relógio profético de Deus dos últimos dias, que esteve parado por centenas de anos. Nós, eu sou e você também, a geração que testemunhou o renascimento da nação de Israel. Portanto, amados, uma vez mais, presta atenção, uma vez que o relógio profético de Deus dos últimos dias foi posto novamente a trabalhar, todas as outras profecias dos últimos dias se têm vindo a encaixar perfeitamente no seu tempo e nos seus devidos lugares. Isto prova, para concluir, uma coisa somente. Jesus Cristo está voltando. E digo isto com preocupação. Não por mim mesmo, mas por outros. Isto só prova que Jesus Cristo está voltando. Na próxima semana, Santa Ceia, estarei falando dos últimos sinais que ninguém quer ver. Os últimos sinais que ninguém quer ver. Se vamos ficar de pé, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Amados, quantos, olhem para mim, faça mais um pouquinho, depois, olhem para mim, por favor. Quantos entenderam a palavra de Deus? Entenderam, filhos? Amado, eu sinceramente, a minha esposa é testemunha, eu não queria falar com ninguém me chateasse, eu me tranquei-me no quarto por 3 semanas, ninguém. E se eu ouço os meus amados irmãos dizer que entenderam, então eu fico feliz. A minha preocupação é que os irmãos não. Os irmãos entenderam, domingo, tenham aqui um compromisso. Você vai ouvir e vai ver aqueles sinais da vinda de Jesus que não têm nada a ver com guerras, nem terremotos, aqueles sinais que acontecem ao seu lugar, acontecem no seu lugar de trabalho, acontecem ao seu redor, mas que nós não queremos, teimamos a não querer ver que são os sinais dos últimos dias. Eu tenho coragem, a minha filha ficou muito espantada. Exatamente. Obrigada, está no espírito deste jovem. A minha filha que ficou espantada, a minha filha pastora, disse, Daddy, tu o que é que puseste no computador? O que é que puseste no computador? Tu sabes? Eu disse, não sei, filha. Mas tu sabes que podes ter problema? Eu disse, filha, profeta, como eu disse, essas palavras que eu disse no princípio, profeta é aquele que tem que falar. Nem que lhe cortem a cabeça, ele tem que falar. Mas Débora, por favor, tu não sabes que testes, mas Deus sabe. Está ali que não é um boneco. Aqui estão 2 pessoas vivas ao vivo. Mas se eles tivessem vergonha, não se teriam casado. Até eu ponho. Ou seja, amados, vamos estar aí no próximo domingo. E há outra coisa, outro sinal, e vou terminar. Outro sinal tem muito a ver com aquilo que nós comemos. Pastor, eu estudei isso. Fui ver lá no tempo de Noé. Não, terminamos aqui. Vamos orar. Hoje, não, fala hoje, não, filha. Olha, a parte já foi embora por causa de mim, filha. Vamos dar as mãos. Você não pode perder a mensagem do próximo domingo, porque é uma consequência desta. Se você, porque agora terminamos exatamente de propósito.
com Jesus Cristo, com a profecia da figueira. Porque a partir de agora, tudo está ligado a isto, a esta profecia de Jesus Cristo, que foi a entrada, o retorno do povo judeu à Palestina, na Palestina. Amém? Vamos ser mais crentes, amados. Vamos ser mais crentes. Eu sei que é melhor. Vamos mais ser crentes. Dá um abraço para o teu marido. Eu lembrei de mim aquele. Está! Eu não sei. Não. Não está, não. Eu ia me enganando com o Júlio ali. Diz para ele que esteja domingo, se ele puder, que eu sei que ele não vem, não pode. Aliás, de facto, falta lá embaixo. Estou a orar ao Senhor. Sabe o que é que eu vou orar? E depois o Cristo, depois já vou pedir que ele ore também, que eu queria sair daqui. Vamos orar para que Deus nos faça mais fiéis. Nos faça de verdade. Nos faça cada um de nós crentes realmente fiéis à sua palavra. Yes. O microfone está aqui. Pai, em nome de Jesus, leva-nos na tua paz. Deus, que esta palavra, que é verdade, a tua palavra se cumpre, se cumpriu e se cumpre, vai se cumprir. Jesus vai voltar, Ele voltará e para o céu levará. Aleluia. Aleluia. Senhor, prepara-nos. Prepara o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Faz-nos mais fiéis, mais santos, mais verdadeiros, mais honestos com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pai, nesta manhã nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que é verdade. Nós te louvamos porque o Senhor vela pela Tua palavra para se cumprir. Deus, mais uma vez nós saímos deste lugar, ó Deus, conscientes pelo Espírito da profecia, que tudo aquilo que o Senhor planejou, que todos os teus propósitos, ó Deus, irá se cumprir cabalmente na vida das nações, nas nossas vidas, porque assim, ó Deus, o Senhor determinou. E a nossa oração que o Senhor desperte a tua noiva para estas verdades. Nós queremos, Senhor Deus, andar na luz da Tua palavra. Nós queremos estar como atalaias, com os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito da profecia tem profetizado no meio do Teu povo. Pai, que nesta manhã cada irmão e cada irmã saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos na fé, com os olhos voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro, os nossos olhos voltados para o guarda de Israel, para o Messias, ó Deus, que cuida da igreja. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós te louvamos, nós te exaltamos, e nós dizemos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Yes. Prepara a tua noiva, prepara o teu povo, Deus, para encontrar contigo nos ares, ó Pai. Aleluia, porque verdadeiramente nós estamos vivendo esses últimos dias. O Teu Espírito tem testemunhado ao nosso Espírito que assim era, ó Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos meus amados irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos felizes da paz.